nossas frontes. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai Celestial, nosso grande Deus, somos gratos ao Senhor, que mais uma vez nós temos a oportunidade, Pai, o privilégio de inclinar a nossa face diante de Ti e saber, ó Pai, ter a plena certeza em nosso coração que nós estamos caminhando no caminho santo e verdadeiro, Pai. Talvez falta alguns passos ainda para nós darmos, ó Pai, algumas milhas para caminharmos, mas nós temos a certeza que nós não precisamos regressar, que nós não precisamos buscar outro caminho, porque nós estamos na direção correta, Pai. Estamos, ó Pai, realmente em direção àquele alvo da soberana vocação que é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar agora ao lermos as Tuas Escrituras, Pai, a Tua Palavra, que possamos ouvir a voz do Senhor em nosso coração, falando conosco, nos abençoando, nos ajudando, nos corrigindo, para que nós possamos ser fortalecidos para continuar a caminhar esse caminho, Pai. Te agradecemos por esses louvores, Pai, que o Senhor possa receber diante de Ti como um perfume suave, Pai, e com isso, ó Deus, receber a nossa presença diante do Senhor. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Pode assentar um momento. Muito bom estar novamente aqui, revendo cada um dos irmãos, cada um dos nossos amigos. Fazia, creio que algum tempo já que eu não vinha aqui na igreja. Antes, quando eu estava solteiro, namorando, vinha mais vezes, né? Agora a gente ama o sogro e a sogra ainda, aprecia a companhia, mas já não tem toda aquele imã puxando para vir, né? Porque ela está lá comigo. Mas mesmo assim, nós sempre que podemos estamos aqui com vocês. Não podemos vir sempre porque temos trabalho ali em Beltrão, trabalho ali em Toledo, que nós estamos procurando fazer algo ali. E lembrando, creio que o pastor comentou com a igreja, temos tido o desejo de abrir mais um trabalho lá na região, na cidade de Dois Vizinhos, onde há alguns irmãos ali, mas não tem tabernáculo. Então estamos orando nesse sentido. Deus está providenciando ali um local para nós nos reunirmos e dar assistência ali para aqueles irmãos. Também dar uma oportunidade para aquela cidade para conhecer a palavra. Estava lembrando, conversando com o pastor hoje. Ontem à noite estive pregando em Beltrão, viajei para cá depois do culto e convidei um amigo meu para estar na igreja. Talvez ele até esteja ouvindo na transmissão, passei o site para ele. E ele, desejando conhecer das Escrituras, e ao terminar o culto ele falou, vocês então orem por mim para que Deus me mostre, me revele todas as Escrituras. Falou, estou estudando a Bíblia, comecei a ler ela toda, mas eu não consigo entender. Então ele pediu a nossa oração para que ele consiga enxergar esse evangelho que nós estamos crendo. E se Deus mostrou para nós, se Deus mostrou para tantas pessoas nesse mundo, certamente quem tem o desejo, Deus vai mostrar. O profeta prega aquela grande mensagem, o fundo clama ao fundo. Se há algo clamando, é porque tem algo para responder. Se não existisse nada para responder, o profeta diz, não haveria nem mesmo desejo de conhecer. Se não houvesse uma água para saciar uma sede, então não haveria nem mesmo a sede. Porque sempre existe uma resposta para as ansiedades. O que acontece é, como nós sabemos, que os homens, o mundo, sentem essa sede de algo maior, algo que lhes traga paz, algo que lhes traga segurança, e eles vão saciar essa sede nos prazeres do mundo, nas festas, e isso traz uma alegria passageira, mas como Jesus falou com aquela mulher ali no poço, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E nós estamos bebendo dessa água que verte daquela rocha que é Cristo, aquela rocha que acompanhava os filhos de Israel, e eles precisavam de água para eles, para suas famílias, para suas propriedades, para os seus animais, e aquela água nunca cessava. Era uma fonte jorrando continuamente. Pela graça de Deus,
O evangelho que nós temos hoje é uma fonte jorrando continuamente. Quanto mais você busca, quanto mais você deseja conhecer, mais Deus vai mostrando para nós conhecermos, e assim nós vamos crescendo na estatura de um varão perfeito. Aqui o irmão Ismael esteve lá na nossa casa há poucos dias, pescando alguns peixes ali com o pai, conosco. Ficamos contentes com a visita. Poucos dias teve o irmão Pedro também ali na minha casa, jantou conosco ali. Ficamos sempre contentes quando recebemos esses irmãos. Agora estamos aguardando a visita de todos vocês, um por vez, não todos de uma vez só. Nós não teremos lugar para todos. Está lá o irmão Edson Pinheiro, grande amigo também. Já escutei algum boato que em janeiro vai estar de férias pelo Sudoeste, ou a sua esposa, alguma coisa assim. Então, estamos esperando lá na nossa casa, e assim com cada um. Amém? Então, que Deus abençoe. Vamos ficar em pé para ler as Escrituras. Já nos familiarizamos. Então, vamos para Isaías 53, para ver o que Deus tem para nós nessa tarde. Isaías 53, uma escritura muito conhecida. Nós vamos falar sobre o tema Deus manifestado em sua obra-prima. Vamos tomar por base aquela mensagem que o profeta prega, a obra-prima. Vamos caminhar um pouco nessas escrituras. E essa escritura de Isaías aqui, ela está falando de uma profecia. E ele diz assim, Isaías 53, a partir do 1º versículo. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, que o Senhor possa nos dar o entendimento espiritual para reconhecer, para ver, para ter a revelação da Tua palavra, Pai, e assim ser edificado por ela, Pai. Nós nos entregamos em Tuas mãos, Pai, no Teu precioso nome. Amém. Pode assentar, irmãos. Deus abençoe também os irmãos que nos acompanham pela internet. Sei que possivelmente a minha família está acompanhando ali em Nias Marques, meu irmão Juarez ali que sempre acompanha. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa obra-prima de Deus, ou sobre Deus sendo manifestado em sua própria obra-prima. E quando o profeta ele prega essa mensagem intitulada A Obra-Prima, ele começa então falando sobre uma obra-prima natural, e uma obra-prima ela é uma criação máxima de um artista, ou de um pintor, ou de um escultor. Então cada pessoa que tem ali um dom, e ele começa a trabalhar em cima daquele dom, e ele executa o seu projeto mais perfeito, o seu projeto mais completo, o auge da sua inspiração, o auge da sua carreira. Isso é chamado de obra-prima. Então, se a pessoa é um músico, a sua obra-prima é aquela sua melhor canção, aquela sua melhor composição. Se ele é um pintor, a sua obra-prima é aquele melhor quadro, o melhor quadro que ele pintou, e assim por diante. E o profeta então diz que ele foi visitar um museu e ele viu ali uma reprodução de uma estátua que foi desenhada, foi esculpida por um artista chamado Miguel Ângelo, ou Michelangelo, como as pessoas chamam. E essa estátua é a imagem de Moisés, a reprodução de Moisés. O profeta viu aquela reprodução ali daquela estátua, ele ficou admirado com tanta perfeição. Aquele escultor pegou uma pedra, pegou uma rocha e começou a trabalhar nela durante anos e anos, esculpindo, batendo, cortando.
Se alguém olhasse ali para aquele pedaço de mármore, para aquele pedaço de rocha, poderia perguntar para aquele escultor, para Miguel Ângelo, mas o que você está fazendo com essa pedra? O que é isso? E Miguel Ângelo poderia olhar e dizer, conforme fala o profeta, falou, isso aqui é a reprodução de Moisés, é a imagem de Moisés. A pessoa poderia olhar e dizer, mas eu só vejo uma pedra. Mas o escultor olhava para aquela pedra e via a imagem de Moisés, porque ele havia tido uma inspiração de como se parecia Moisés, tanto que o profeta chega a dizer que nós não temos nenhuma foto de Moisés, mas certamente que se nós tivéssemos seria parecida com aquela estátua de Michelangelo, porque ele teve uma inspiração. E a partir do momento que ele teve uma inspiração, ele começou a trabalhar naquilo, na sua mente ele já via aquela obra completa, aquela obra perfeita. Então ele olhava um pedaço de pedra ali e ele se alegrava com aquilo porque ele via uma escultura perfeita. Ele via a reprodução de Moisés naquela pedra. As outras pessoas que não tinham tido a mesma inspiração que Michelangelo olhavam e não via nada. E ele trabalhando ano após ano naquilo, se esforçando, até que chegou um dia então que ele concluiu aquela sua obra-prima, aquela sua grande estátua, aquela escultura, que foi a manifestação da sua inspiração, a manifestação da visão que ele teve em sua mente do que era Moisés. Quando ele terminou, o profeta fala, ele se afastou daquela estátua e estava tão perfeita que ele entrou num êxtase, numa alegria tão grande de ter construído aquilo, que ele pegou então aquele seu martelo e atirou naquela estátua e falou, fala. Ele achou que aquela sua imagem poderia até mesmo ter vida de tão perfeita que ela era. O profeta diz então que aquele martelo bateu ali no joelho e arrancou um pequeno pedaço daquela pedra. E as pessoas olham aquilo e veem o único defeito naquela escultura é aquele pequeno pedaço de pedra que falta no joelho. O profeta falou, eu olho aquilo e eu vejo que aquilo é a reprodução da perfeição da estátua. A perfeição da estátua está naquele machucado ali naquela pedra. Então o profeta começa a nos dizer que Deus, ele antes da fundação do mundo, antes de existir uma estrela, antes de existir um sol, um mundo, ele teve uma inspiração, uma visão, ele criou uma imagem em sua mente eterna de como seria sua obra-prima. Que ele ia criar uma obra-prima perfeita, seria o auge da sua criação. Então Deus começou a trabalhar para fazer aquela obra-prima vir à existência. Durante muito tempo, então, Deus iria trabalhar. E quando ele começasse a trabalhar, se a pessoa olhasse sem inspiração para a criação de Deus, também viria apenas um pedaço de pedra, viria apenas algo sem forma, sem parecer, sem formosura, como nós lemos aqui. Isaías estava profetizando e dizendo que ele não tinha parecer e que ele não tinha formosura. Mas Deus estava trabalhando na sua obra-prima. E Deus, ele constrói diversas obras-primas, porque ele não é limitado a uma inspiração. Então, a primeira grande obra-prima que Deus construiu foi o seu filho Adão no Jardim do Éden. O profeta diz que Deus começou a trabalhar, assim como aquele escultor Miguel Ângelo começou a construir aos poucos para trazer a sua perfeição. E Deus construiu um pequeno réptil, Deus construiu uma árvore, Deus construiu a terra, Deus construiu um animal mais elevado, e ele foi aperfeiçoando a sua obra-prima durante os 7 dias da sua criação, os 6 dias da criação. Aos poucos ele ia aperfeiçoando, ia trazendo algo maior, até que um dia ele chegou e construiu o seu filho Adão. E ele olhou, e aquilo era o auge da criação, estava acima dos animais, estava acima da natureza, estava acima das plantas, estava acima de tudo. Adão era a visão de Deus, a inspiração de Deus feita carne, feito ser humano, habitando o Jardim do Éden. Então, quando Deus criou aquela perfeição ali, ele não sendo limitado, ele realmente falou para Adão, falou, fale, e Adão falava para as árvores, falava para a natureza e tudo obedecia. Deus deu a vida para Adão, Deus deu o poder para Adão governar, porque ele era o auge da sua criação. Então, Adão e Eva,
estavam no jardim do Éden e eles tinham todas as coisas sob o seu domínio. A natureza, os peixes, as aves, tudo sobre o domínio, porque Adão foi feito Deus na terra. Ele era o auge da criação de Deus. Ele tinha recebido o poder da palavra falada. O escultor Michelangelo olhou para aquela estátua de pedra, falou, fala, aquela estátua não fez nada. Deus olhou para Adão, construiu o seu filho e falou, fala, e aquele filho falou. Por isso que hoje nós podemos falar e as coisas acontecem. Deus deu esse poder para nós. Mas o profeta diz que Satanás, quando ele via a obra-prima de Deus, certamente Satanás ele não tem o poder de criar. Então, certamente Satanás tem inveja de Deus, que pode criar, fazer as suas obras-primas, fazer as suas maravilhas. E Satanás começou a imaginar uma forma de destruir aquela obra-prima de Deus, a acabar com a criação de Deus. Então, estava ali Adão, estava ali Eva, em perfeição, e Satanás começou a trabalhar. E um dia, Deus conhecendo todo o plano naturalmente, Satanás conseguiu fazer com que essa obra-prima de Deus caísse. Adão e Eva pecaram. Agora Deus, quando ele viu o seu filho, Adão, a sua filha Eva, pecando, se afastando da sua presença, ele teve uma inspiração novamente. Ou aquela inspiração que ele tinha tido no princípio, aquela visão que ele tinha visto dos seus filhos, Deus teve novamente. E ele falou, essa obra-prima caiu, Adão e Eva pecaram, se afastaram da minha presença, aceitaram o conselho de Satanás, mas eu vou construir essa obra-prima de novo. E vou começar a trabalhar para fazer uma obra perfeita novamente. E Deus ele não fica de braços cruzados. E ele começou a trabalhar novamente. E o profeta diz que da mesma forma que ele começou lá no princípio, construindo o mundo, depois colocando um pequeno girino, um pequeno peixe, um réptil, um animal, um leão, depois ali um macaco. Deus também iria construir a sua nova obra-prima aos poucos. E aí se manifestando aos poucos para fazer a sua obra ir crescendo. Agora, quando Deus construiu o peixe, aquele peixe era a manifestação de Deus também. Aquela árvore era a manifestação de Deus, era a inspiração de Deus. Ainda não estava em sua plenitude, mas era a manifestação de Deus. E Deus começou a fazer sua obra-prima novamente, se manifestando aos poucos. Durante os períodos de tempo que se passaram, Deus começou a se manifestar. O profeta diz que o escultor, então, quando ele faz uma obra, a primeira coisa que ele faz ali é uma base para pôr aquele seu monumento em cima. Ele faz uma estrutura para colocar aquilo, as pessoas poderem olhar aquilo. E Deus começou a construir uma base para colocar a sua grande obra-prima novamente. E essa base, diz o profeta, ela é formada pelos patriarcas do Velho Testamento. Os patriarcas do Velho Testamento manifestaram Deus, cada um deles manifestou um pouco de Deus. Manifestou uma parte de Deus, para que nós pudéssemos olhar, e nós com revelação, olhar para aquele homem, para Abraão, para Isaac, e ver uma parte de Deus manifestada ali. Para quando ele viesse em plenitude, nós já conhecermos como ele trabalha, conhecermos seus atributos e pudéssemos reconhecer ele. Então Deus fez a sua base. Se o nosso amigo lá da técnica puder colocar o primeiro slide. Se ele conseguiu, não sei se vocês estão enxergando as letras. Eu fiz agora ali, rapidamente, para ficar melhor para nós entendermos. Então nós temos aí uma base de 4 estágios, que é o profeta que diz que a obra-prima de Deus foi construída. Na primeira base está Abraão representando a fé. Na segunda base, depois de Abraão, veio Isaac representando o amor. Na terceira base está Jacó representando a graça. Por que Jacó representava a graça, diz o profeta?
porque ele não tinha nada de bom. Ele era um suplantador, ele era um enganador, e mesmo assim Deus, por graça, escolheu ele e não escolheu o seu irmão. Então nós podemos ver que Deus vai se manifestando com esses atributos, com fé, com amor, com graça, e depois veio José com perfeição, encerrando essa base que Deus colocou para construir a sua nova obra-prima. Então isso estava nas Escrituras, no Antigo Testamento, a fé de Abraão, o amor de Isaac, a graça de Jacó, a perfeição de José. Para que isso foi deixado lá? Para que quando a obra-prima se completasse, as pessoas pudessem olhar e ver em Abraão um pedaço de Cristo, pudessem ver em Isaac um pedaço de Cristo e reconhecer que aquele homem que nós lemos, sem parecer, sem formosura, era o Messias. Reconhecer por quê? Porque ele foi se manifestando durante as eras que se passavam, durante os anos, se manifestando nos seus patriarcas. Então, depois que Deus construiu essa base, ele começou a fazer o corpo da obra-prima. E o corpo, diz o profeta, ele é representado pelos profetas do Antigo Testamento, por Davi, por Moisés, porque os profetas são a palavra e o corpo é formado da palavra, é feito da palavra. E nós já podemos ir lá no final da nossa mensagem e ver que se nós somos o corpo de Cristo, nós temos que ser formados da palavra. Nós não podemos ser formados de outro material. Tem que ser a palavra, porque o corpo é feito da palavra. Então Deus já havia se manifestado em Abraão, Deus havia se manifestado em Isaac, Jacó e José, e agora Deus começa a se mostrar, a se revelar mais um pouco, trazendo para a perfeição nos seus profetas. Ele começa a se manifestar em Moisés. Nós podemos lembrar da Escritura, quando Deus olhou o seu povo ali no deserto, pecando, murmurando, fazendo todas aquelas coisas. O que Deus falou para Moisés, falou: Moisés, sai da frente, aparta de um lado, que eu vou destruir esse povo. E eu vou construir um outro povo a partir de ti. E Moisés se colocou diante de Deus e falou: não, Senhor. O Senhor vai destruir esse povo e as outras nações vão ficar rindo de nós. O que era Moisés? Era Moisés defendendo o povo apenas? Não. Era Cristo se manifestando em Moisés, Cristo tipificado em Moisés, para que quando ele viesse e fizesse uma obra de intercessão por nós, nós pudéssemos lembrar, ou os judeus pudessem lembrar de Moisés e dizer: ó, Moisés tipificou esse Cristo, esse Jesus que está em nosso meio, está fazendo aquilo que Moisés falou, aquilo que Moisés fez. Então a manifestação de Deus na sua obra-prima é para quê? Para que quando ele venha em perfeição, as pessoas possam reconhecer. Quando ele vem trazendo a fé, a graça na cruz, todos pudessem olhar os patriarcas e ver: não, mas eles falaram de Cristo, eles falaram de Jesus. Então, Deus foi se manifestando nos seus profetas, trazendo mais perfeição, construindo cada vez mais. Davi, uma vez ele se colocou ali no monte, começou a clamar: porque todos os meus ossos me contemplam, porque eu tenho os pés e as mãos transpassados. Davi fazendo aquele seu cântico, aquele seu salmo, ele estava fazendo o quê? Ele estava representando Cristo. Ele estava deixando Cristo registrado nos seus salmos, para que as pessoas lessem os salmos e quando eles vissem alguém vindo e tendo os seus ossos aparecendo, tendo as suas mãos furadas, eles falam: ora, ó, Davi falou desse, eu posso reconhecer. Agora, reconhecer a palavra dos profetas, reconhecer Deus manifestado nesses homens, requer revelação. Porque quando Cristo veio, depois que ele se manifestou um pouquinho dos seus atributos em cada profeta, a graça num, o amor no outro, a intercessão em Moisés, e tudo isso em Daniel e todos os profetas, Daniel trazendo a revelação dos mistérios, os mistérios. Quando ele se revelou totalmente no Antigo Testamento, não faltava nada mais para ele se revelar. Ele já tinha falado dos seus atributos em todo o Antigo Testamento. Ele já tinha se mostrado para o povo, se revelado no corpo, se revelado na base. Falou: então agora eu posso descer até a terra, porque quando os escolhidos,
olharem e verem o meu ministério, me verem na terra, eles vão lembrar dos profetas, eles vão lembrar dos patriarcas, vão dizer, realmente, esse que está em nosso meio é aquele de quem Moisés falou. Mas, no entanto, nós vemos que os estudiosos, os religiosos, eles liam Moisés. Então, por último que veio ali, nós temos ali no slide, é Cristo, a cabeça que veio. Quando Cristo veio, agora o irmão já pode tirar a imagem dali, quando Cristo veio, eles haviam estado lendo as Escrituras por todo o Antigo Testamento. Os fariseus, os saduceus, todo mundo lia os escritos. E quando eles leram as Escrituras de Moisés, de Abraão e tudo aquilo, eles começaram igual a Deus, fazer uma imagem em sua mente do que seria o Messias. A diferença é que Deus teve uma inspiração, ele era Deus, e quando esses estudiosos da Bíblia, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, começaram a ler Abraão, a ler Isaac, Jacó, os profetas, eles também formaram uma imagem em sua cabeça, em sua mente, só que eles formaram uma imagem sem inspiração divina. E quando Cristo então desce, sendo a cabeça desse corpo, dessa obra-prima que foi feita, ele veio diferente do que eles imaginavam. Eles não reconheceram em Moisés a intercessão, eles não reconheceram em Davi Cristo manifestado, não reconheceram em Salomão, e eles esperavam um Messias diferente. Mas ele veio como? Sem parecer, sem formosura, não tinha beleza nenhuma para que nós desejássemos ele, mas ele tinha o que nós tínhamos, ou eles tinham que voltar e reconhecer que ele havia se manifestado no seu corpo, nos seus profetas. Aqueles que viram Deus manifestar nos profetas, como Simeão e Ana, que estavam no templo, Simeão, creio que o Ana já com a cegueira nos seus olhos, e eles receberam ali o Messias ainda como uma criança, e eles puderam ver que ele era a obra perfeita de tudo que os profetas tinham falado. E eles reconheceram e aceitaram. Quando os discípulos, sem instrução nenhuma, receberam uma inspiração de Deus, receberam uma revelação de Deus, eles olharam para aquele homem que estava fazendo aqueles milagres ali e falaram, realmente, Abraão falou dele, Isaac falou dele, Jacó falou dele, todos os profetas falou dele, e agora ele vem como cabeça para trazer a perfeição à imagem, para trazer vida a essa imagem. Mas a maioria deles rejeitou. Porque tem que ter revelação espiritual para ver Deus em carne. Sem revelação espiritual, nós não vamos ver Deus em carne. Porque era muito fácil eles olhar, como eles falavam que eram filhos de Moisés, é muito fácil olhar e ver que aquela coluna de fogo no deserto era Deus. Eles reconheciam que era Deus. Eles reconheciam que aquela nuvem era Deus. Abraão tinha tido sonhos, ele reconhecia que era Deus. Aqueles saduceus sacerdotes falavam sobre Davi e reconheciam que Deus estava com Davi. Nas manifestações, nos sinais, quando Elias clamou e veio o fogo do céu, eles reconheceram que era Deus. Agora, quando chegou o auge da criação, que era Deus em carne, eles não conseguiram ver. E o auge da revelação é o quê? É ver Deus em carne. Porque Abraão havia falado com Deus, Abraão tinha tido sonhos, Abraão tinha tido visões, mas chegou um dia que Deus se apresentou em carne para ele, ele falou, meu Senhor, aí está Deus. Ele teve revelação que aquele homem empoeirado era Deus. Foi o auge das experiências que Abraão teve, foi ver Deus em carne. O auge não foi ter visões, não foi ter sonhos, Deus falando com ele, sai da tua terra, vai para outro lugar, faz isso. Não vou te dar um filho. O auge da vida de Abraão foi reconhecer Deus em carne. Deus conversando com ele e dando a promessa para ele. Por isso que hoje, nós talvez nunca vimos um anjo aqui, nós nunca vimos uma coluna de fogo, uma luz, nunca tivemos uma visão como o profeta tinha, mas tem uma coisa, nós vimos Deus em carne. Nós reconhecemos Deus em carne no último dia, igual a Abraão. E isso só vem por revelação.
Porque saduceus e fariseus e todos eles reconheciam Deus nos profetas, mas quando ele veio sendo a manifestação, eles não reconheceram. E eles fizeram o quê? A pedra principal de esquina, quando veio, foi rejeitada por eles. Eles rejeitaram a perfeição da obra-prima. E quando o Messias, então, foi rejeitado, sendo Deus em carne, novamente a sua obra-prima não ficou completa, porque a cabeça foi rejeitada pelos edificadores. O segundo Adão, Cristo, foi rejeitado pelas pessoas. Ele veio em perfeição, mas as pessoas rejeitaram ele. Os estudiosos, os inteligentes, os intelectuais rejeitaram ele. E Deus, então, ele começou a trabalhar em outra obra-prima. Veja que Deus está sempre trabalhando. Ele começou a construir uma outra obra-prima. O profeta fala que depois que Deus colocou Adão ali no jardim do Éden, e ele viu que Adão estava só, nós conhecemos, não tinha uma companheira para ele, Deus foi ali e tirou uma parte de Adão e fez aquela companheira para ele. E aquilo somente aperfeiçoou Adão. Aquela companheira dada por Deus era parte daquela obra-prima que Deus havia feito primeiro Adão. E ele construiu essa companheira e deu essa noiva para Adão, essa esposa para Adão. E essa esposa e Adão, como nós vimos, caíram, pecaram, falharam. E quando Jesus veio, então, na terra, padeceu na cruz, foi rejeitado pelas pessoas, quando ele foi levado ao Calvário, novamente, como o primeiro Adão, Jesus sendo o segundo Adão, sendo a obra-prima perfeita de Deus, então, como o primeiro Adão recebeu uma esposa, dele foi tirada uma esposa, Cristo, Messias, no Calvário, também teve uma esposa tirada de si. Quando ele estava sendo crucificado, quando ele estava sendo ferido, que o seu sangue estava escorrendo, ele estava tirando de dentro de si, o segundo Adão, uma esposa para ele. E essa esposa seria um complemento de uma obra-prima, seria uma obra-prima também, seria uma obra perfeita, porque se Cristo era a obra-prima perfeita, era o auge da construção de Deus, a perfeição, a sua noiva também teria que ser perfeita. Agora, como a primeira Eva falhou, pecou, caiu ali no jardim do Éden, o profeta diz, a segunda Eva também falhou. Na cruz, no Calvário, no Pentecostes, foi tirada essa noiva, essa obra-prima para servir de noiva para Cristo, servir de esposa para Cristo. Mas, alguns anos depois, no Concílio de Nicéia, na organização das denominações, essa noiva caiu, essa noiva falhou, essa noiva se afastou da palavra. Mas quando isso aconteceu, Deus fez a mesma coisa que no princípio. Quando Adão e Eva caíram, ele começou a trabalhar para reconstruir a sua obra, para restaurar a sua obra. E quando a noiva caiu lá em Nicéia, na organização da primeira denominação católica, Deus falou, não, eu vou ter uma obra perfeita. Eu vou construir durante muito tempo uma obra perfeita. Vou começar a trabalhar numa esposa perfeita. Da mesma forma que eu fiz com o mundo, trabalhando aos poucos. Da mesma forma que eu fiz no Antigo Testamento, se revelando aos poucos, eu vou começar a trabalhar em uma outra obra-prima. E essa, diz o profeta, não vai cair. Porque a segunda não cai. A primeira Eva caiu, a segunda Eva não cai. O primeiro Adão caiu, o segundo Adão, que é Cristo, não cai. E ele começou a trabalhar da mesma forma, se revelando aos pouquinhos durante as eras, dando-se a conhecer ao construir a sua esposa, a sua noiva, dando-se a conhecer aos poucos, para que quando ele viesse em perfeição, nós olhássemos aquelas manifestações em partes e reconhecêssemos a plenitude. Na primeira era ele se manifestou na fé, foi se manifestando aos poucos, em cada mensageiro Deus se manifestava um pouco. Mostrava os seus atributos, mostrava um pouco da sua inspiração de uma noiva perfeita. Quando aquele escultor estava fazendo a sua obra, e ele estava trabalhando ali embaixo, começava a aparecer um pé,
Então a pessoa poderia olhar, bom, agora eu já vejo que não é uma pedra, parece que vai ser a escultura de um homem porque eu estou vendo um pé. Estou vendo algo tomar forma. Durante as eras, a noiva de Cristo foi tomando forma, em revelação sobre revelação, em palavra sobre palavra. Deus se manifestando em parte, Deus dando revelação em parte, aos poucos. E o profeta diz então que Deus também, ele, na construção dessa nova obra-prima, da sua noiva, como no Antigo Testamento, ele vai se manifestando em partes. Vou pedir para o irmão colocar o slide de número 4. Vamos pular o 2 e o 3, quem sabe nós voltamos depois se tivermos tempo. Creio que temos tempo, é apenas 6 horas da tarde, 6h14. Então, no slide 4, que está ali, nós vemos a forma que Deus se manifestou na sua obra-prima chamada noiva. Ele começou a trabalhar nas eras primitivas por meio de um ser vivente, diz o profeta, chamado leão, que era um pouco da manifestação de Deus, nós sabemos disso. Ou quando João estava tendo as revelações do Apocalipse, ali na ilha de Patmos, ele olhou e viu 4 criaturas viventes, uma semelhante a um leão, outra semelhante a um boi, outra semelhante a uma águia e outra semelhante a um homem. E ele não entendeu talvez aquilo, mas essas criaturas viventes seriam a manifestação de Deus durante as eras para construir a sua obra-prima. Nas eras primitivas, nas eras de Paulo, de Pedro, aqueles apóstolos, Deus saiu como um leão poderoso, fazendo grandes obras, se manifestando no povo dessa forma. Logo, o ministério continuou, Deus continuou a trabalhar e começou a igreja a ser perseguida. Nós conhecemos a história da igreja ser perseguida pelos romanos e por todos os povos, não somente os romanos, mas principalmente pela igreja católica, a verdadeira igreja sendo perseguida. Então entrou-se na era chamada da era do boi, o animal de sacrifício, o povo sendo sacrificado, a noiva sendo sacrificada, a noiva sendo talhada, Deus se manifestando nela dessa forma, do sacrifício, da morte natural. Então passou-se esse período do sacrifício, da perseguição, e veio a era dos grandes reformadores, daqueles homens astutos, inteligentes, que podiam ler e compreender as Escrituras como Lutero, como João Wesley, como Finney e aqueles outros que o profeta diz. E esses homens da era do homem, dos reformadores, começaram a ter mais luz sobre a palavra, mais luz que aqueles da era do boi tinham. Lutero trouxe muito mais luz, Deus se manifestou um pouquinho mais, Deus mostrou as suas características um pouquinho mais em Lutero, Deus mostrou os seus atributos, Deus mostrou do que ele era feito, quais eram os seus pensamentos, quais eram os seus desejos, um pouquinho mais em Lutero, um pouquinho mais em Wesley. E quando veio a mensagem da águia, do 7º anjo, então Deus, sendo a águia o animal que vê todas as coisas, que enxerga mais longe, representando a revelação, Deus se manifestou de uma forma plena para as pessoas. Deus mostrou todos os seus atributos na mensagem do 7º anjo. Da mesma forma que quando chegou no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, Deus já tinha se manifestado plenamente. Durante todos os seus patriarcas e profetas, só faltava então vir a perfeição, ele mesmo se apresentar e ser reconhecido. Então, depois que Deus se manifesta para a sua igreja, durante todos os anos, esses 2000 anos de eras da igreja, quando ele vem, é revelado por um profeta e ele se apresenta para nós, então, aqueles que têm a revelação, que viram os seus atributos em todas as eras, manifestado em Paulo, em Irineu, em Martim, em Lutero e todos os outros, quando nós reconhecemos os atributos de Deus nesses reformadores e nós olhamos para ele vindo, então, nós podemos reconhecer que é Deus em carne, a perfeição chegando para a igreja. Da mesma forma que
os cristãos, como Pedro e os outros, olharam para o Messias, para Cristo, e falaram, realmente esse é o Messias. Aquela mulher que estava ali no poço sendo uma prostituta, como foi que ela reconheceu que aquele homem que falava com ela era o Messias? Porque ela lembrou dos profetas. Ela viu que os profetas tinham falado de como o Messias seria, como o Messias agiria, o que aconteceria no seu ministério. Ele falou, quando o Messias vier, ele vai ser um profeta, ele vai fazer essas coisas. Então, se esse homem que está na minha frente, manifestando tudo aquilo que os profetas falaram, então ele é o Messias, ele é Deus em carne. E se nós recebemos Deus em carne hoje, é porque nós vemos a manifestação dele durante todas as eras e sabemos que no final só faltava vir o quê? Ele próprio para completar essa obra-prima perfeita. Porque a segunda Eva, lembre-se que o profeta disse, a segunda Eva não cai. E se ela não cai, então, ela é completada, ela é manifestada até o final, ela é trazida à perfeição. A primeira Eva falhou, a segunda Eva, a noiva, ela não pode falhar, porque ela chega até a perfeição. Quando o corpo foi completo, no ministério da águia, do leão, do homem e do boi, quando se completou, então vem a perfeição. E ela não pode cair, porque a cabeça já está ligada com esse corpo e não há mais como cair. Vejam que na mensagem Apocalipse, pode tirar a imagem ali, mensagem Apocalipse 5, eu creio que fala sobre o trono de misericórdia. O profeta fala que, quando João viu o trono de misericórdia, ele viu esses mesmos 4 animais que representam essas eras que nós vemos aqui, lá no Antigo Testamento. Eles estavam manifestados lá. Por isso que o Antigo e o Novo Testamento, eles se complementam, eles se unem. Eles devem ser vistos em união, um completando o outro. O profeta diz que quando o povo viajava nas suas peregrinações pelo deserto, eles levantavam acampamento, iam para um lugar, aí a nuvem se movia, eles iam para um outro lugar, e todas as suas viagens, quando eles chegavam para acampar, eles então montavam ali o tabernáculo. O tabernáculo que Moisés tinha visto o modelo no céu e construiu ali no deserto. E quando eles montavam o seu tabernáculo, eles se reuniam as tribos ao redor desse tabernáculo. E as 12 tribos eram divididas de 3 em 3, em 4 grupos de 3 tribos. Então, Moisés colocava um líder em cada grupo de 3 tribos e colocava de um lado do tabernáculo. Nós creio que temos essa imagem aí, a de número 2, o irmão pode colocar. Então Moisés colocava 3 tribos tendo um líder em um lado do tabernáculo, está ali. Ao norte, Moisés colocava Dan, a tribo de Dan, sendo ele o cabeça de outras 3 tribos, que significava águia. Ele colocava no oriente Judá, que significava o leão, da mesma forma que nós vemos nas eras primitivas. E ele colocava ao sul Ruben, que significava o homem, e ele colocava no ocidente Efraim, que era a representação do boi. E cada um deles era a cabeça de 3 tribos. Ele diz, por que Moisés disponha esse tabernáculo dessa forma? Porque ao centro do tabernáculo estava o propiciatório, que era onde se oferecia o sangue uma vez por ano. E essas tribos, elas estavam ao redor do tabernáculo para proteger o propiciatório. Para ter acesso ao propiciatório, para ter acesso ao lugar onde existia o sangue, e aonde existe o sangue há o perdão para os pecados, para ter acesso ao lugar onde a glória de Deus se manifestava, a glória da Shekinah, para ter acesso ao lugar onde a vara de Arão floresceu, teria que antes passar por essas 3 tribos, por esses 4 grupos de tribos. Sem passar por essas tribos, ninguém tinha acesso ao propiciatório. Se viesse um inimigo, então, que tivesse a intenção de adentrar ao tabernáculo, ele não conseguiria passar a menos que ele transpusesse essas
esses 4 ajuntamentos de tribos que estavam ao redor do tabernáculo. Então só entrava no tabernáculo aqueles que tinham o direito de entrar. Se a pessoa não tivesse o direito de entrar e ele tentasse entrar no tabernáculo pelo sul, Rúben e suas 3 tribos iriam impedir ele e dizer, não, você não tem o direito de entrar. Iriam segurar essa pessoa. Se alguém tentasse entrar pelo norte, Dan, representando a águia, dizer, não, para entrar no tabernáculo, para ir até o propiciatório, necessita ser uma classe específica de pessoas. E você não tem essas características. O propiciatório, que é Deus, era protegido no Velho Testamento. Era guardado para que somente aqueles que tivessem direito adentrassem ali dentro. E lá nós sabemos que lá no lugar santíssimo, para levar o sangue do sacrifício, nem mesmo os judeus podiam entrar. Somente o sacerdote Arão, uma vez por ano, e com sangue em suas mãos, para adentrar a esse propiciatório, que era Cristo. Aí o profeta diz, pode tirar a imagem, que no Novo Testamento também houve um propiciatório. Porque o Antigo Testamento, ele é um tipo que mostra a perfeição no Novo Testamento. E no Novo Testamento também haveria um propiciatório, um lugar em que haveria sangue para perdão dos pecados. E esse lugar, ele também seria protegido para só permitir que uma classe específica de pessoas adentrassem ali dentro. Somente uma classe de pessoas com revelação, com chamado espiritual para ser sacerdote, poderia entrar dentro do propiciatório. Porque ele é protegido, ele é guardado. E o profeta diz que os que guardam o propiciatório, nós conhecemos bem isso, do Novo Testamento, são os 4 evangelhos. Ele diz, o propiciatório que é Cristo, é o lugar onde há perdão, é o lugar onde há sangue. O profeta diz que no dia de Pentecostes, o propiciatório que é Cristo desceu a habitar no coração das pessoas que receberam o Espírito Santo. Mas antes do Pentecostes, ficaram 4 guardiões, o leão, o boi, a águia e o homem, protegendo o livro de Pentecostes, protegendo o acesso ao Espírito Santo, protegendo o acesso ao perdão, para somente deixar entrar lá pessoas que fossem chamadas para entrar lá. E o profeta diz assim, as pessoas chegam em Mateus 28, 19, quando diz para batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, eles não são pessoas escolhidas para ir além ao propiciatório. Então Mateus 28, 19 segura eles, e eles dizem que tem que batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e eles não caminham até o propiciatório, eles não caminham até o batismo do Espírito Santo, porque para adentrar lá dentro precisa o quê? Revelação. Se ele chega em Mateus 28, 19 com revelação, com conhecimento espiritual da palavra de Deus, Mateus, aquele guardião diz, pode entrar ao propiciatório, pode ir para Atos 2:38, que lá você vai receber o seu perdão, lá vai ter sangue, lá vai ter intercessão pelos seus pecados. Aí o profeta cita outras escrituras, se eu achar aqui, ele diz que chega em Lucas, e essa é uma das escrituras que nós temos no nosso tempo hoje. Nós temos hoje, como nós vimos, durante as eras, Deus se manifestou aos pouquinhos, revelou a justificação para Lutero, revelou a santificação para Wesley, revelou os dons para os pentecostais e todas essas coisas. Quando o profeta vem, então ele traz a plenitude da palavra, e quando ele traz a revelação, ele mesmo se apresenta para nós. Ele mesmo desce como Abraão, ele mesmo vem em carne. Então nós temos que ter acesso a esse que vem em carne, acesso ao Filho do Homem, para obter as bênçãos do Filho do Homem. Mas nós temos que chegar, começando lá em Mateus 28, 19, nós reconhecemos pela revelação o batismo, então nós podemos dar um passo a mais. Mas nós temos que chegar em Lucas 17, 30 também, e receber essa escritura por revelação para dar um passo até o Filho do Homem. Nós não podemos ficar presos em Lucas 17, 30, quando fala do Filho do Homem se manifestando. Quando nós vemos essa escritura revelada diante de nossos olhos, então nós podemos ter acesso a quem? A Cristo, o Filho do Homem, que veio novamente, mas que está protegido pelas escrituras. E para passar por essas escrituras, somente com revelação. Revelação espiritual. O
profeta diz assim, na mensagem A Obra-Prima, ou melhor, na mensagem Apocalipse 5, para deixar nas palavras do profeta. Ele diz assim agora no parágrafo 328. Agora estamos vivendo em outra era. Glória. Eu amo esta era, você não ama? Agora, Deus tem um lugar de misericórdia hoje para ser guardado. Você crê nisso? Pergunta o profeta. Onde o lugar de misericórdia é encontrado? No coração do homem, diz o profeta. No coração do homem. Onde ele entrou no coração do homem? No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, que é Deus, entrou nos corações humanos. Agora, vamos anotar isso. Se prepare para desenhar isso, diz o profeta. Pentecostes, esse é o lugar de misericórdia. Pentecostes é o quê? É Deus descendo e habitando entre as pessoas. Pentecostes. Agora, para ter as bênçãos, então, do tabernáculo de Moisés, para receber as suas bênçãos, ele deveria ter o direito, a revelação de entrar ali dentro, passar pelos guardiões para receber as suas bênçãos, reconhecer quem ele era, reconhecer o ministério de Arão, reconhecer o ministério de Moisés. E para nós recebermos as bênçãos do ministério do Filho do Homem, nós também temos que reconhecer esse ministério, saber do que se trata isso, saber como isso opera, porque o profeta diz assim, aquele cego de Jericó, quando ele tinha o desejo de receber a sua visão, e ele começou a ouvir que havia um homem sobre a terra que estava realizando milagres, e ele era um dos filhos de Israel, ele era um judeu verdadeiro, um israelita, e ele viu então que aquele homem, Jesus, estaria passando ali naquelas redondezas, e ele escutou um barulho, um movimento, então ele começou a clamar. E como esse cego de Jericó clamava, ele dizia assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus ouviu aquilo, o profeta diz, Jesus parou e olhou para ele, perguntou o que ele precisava, qual era a sua necessidade, e ele falou assim, eu quero ver, eu quero enxergar, eu sou um homem cego. Então Jesus deu a visão para ele. E por que que Jesus deu a vista para ele, a cura da sua enfermidade? Porque ele clamou para Jesus de acordo com o ministério de Jesus para ele. O profeta diz assim, quando Jesus é chamado de filho de Davi, ele somente é chamado de filho de Davi para os judeus. Ele vem para os judeus como filho de Davi, para reinar sobre eles. Então aquele cego de Jericó, ele tinha direitos sobre Jesus como filho de Davi. E ele reconheceu isso, e Jesus reconheceu no clamor dele que ele estava fazendo um clamor correto, verdadeiro, que ele estava se aproximando de uma forma verdadeira e concedeu a bênção. Veja que se nós sabemos a forma de se aproximar de Deus, nós podemos ser abençoados por Ele. Nós podemos puxar para nós as bênçãos do ministério, se saber a forma de se aproximar. Aí aquela mulher samaritana, ela tinha um problema de saúde também. Ela também tinha uma necessidade, uma enfermidade, e ela também ouviu que Jesus curava. E quando ela viu Jesus chegando, talvez ela não ouviu falar do cego de Jericó, ou talvez ouviu, nós não sabemos, e ela viu Jesus falando, falou, eu vou buscar a minha cura também. Talvez nós podemos imaginar, talvez ela ouviu um dia o cego de Jericó clamando, Jesus, filho de Davi, e ela clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamou da mesma forma, e Jesus simplesmente continuou caminhando. Não deu atenção para ela. E os discípulos pensaram, mestre, tem uma mulher aqui atrás gritando. Eles podiam imaginar, antes o cego gritou, e por filho de Davi o Senhor curou ele, essa mulher vem gritando, despede ela, fala com ela. Jesus falou, não. Como filho de Davi, em outras palavras, não fui enviado para ela. Ela não tem nenhum direito sobre mim nesse ministério. Eu não vou nem falar com ela, não vou nem ouvir ela. Aí ela viu que não estava funcionando a forma que ela estava se aproximando de Deus, e ela era uma mulher humilde.
Ela queria alcançar a sua bênção, a sua cura. Ela falou, de alguma forma eu tenho que me aproximar desse homem. Aí ela começou a clamar, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando ela clamou, Senhor, Jesus parou e olhou para ela e foi lá e deu a bênção para ela, porque ela se aproximou da forma correta. Ele não era filho de Davi para ela, mas ele era o Senhor dela. E como Senhor, ele podia abençoar ela. Veja que Jesus falou para ela, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos, mas ela se humilhou, reconheceu então a forma que devia chegar diante de Deus e foi abençoada. Então, quando Deus muda o seu ministério, a sua forma de se apresentar, ele deve ser buscado de uma forma diferente também, para receber as bênçãos desse ministério. E essa mulher reconheceu então e foi abençoada. Deus se manifestando aos poucos, Deus se mostrando para nós, Deus dando-se a conhecer para que quando Ele venha, então nós não vamos rejeitar Ele, porque nós já conhecemos. Nós sabemos os seus pensamentos. O profeta, quando ele estava pregando a mensagem, creio que é aquele dia no Calvário, mensagem, ele começa a fazer uma viagem antes da fundação do mundo. Ele leva a igreja a meditar Deus criando o universo antes da fundação do mundo. Ele diz, Deus pensou isso, Deus em sua mente pensou isso. O que era o profeta sendo a águia, que ele via a forma que Deus agia, mostrando para nós, revelando para nós esse Deus, para que quando Ele mesmo viesse, nós pudéssemos reconhecer Ele. Ele falou, não, realmente, esse é o Filho do Homem, porque nós vimos Ele fazer essas obras, nós aprendemos que Ele se manifesta dessa forma, nós tivemos a revelação, e nós podemos acessar Ele então e ter as bênçãos, pela revelação. Enquanto sacerdote, fariseu, saduceu dizia, é Beelzebu, é um filho bastardo, Pedro dizia, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Porque ele reconhecia aquele homem, reconhecia Deus em carne. Quando Sodoma e Gomorra estavam em pecado, Abraão estava fazendo o quê? Estava conversando com Elohim na porta de sua tenda. Ele reconheceu. Agora, então durante as eras, Deus construiu novamente a sua igreja, a sua obra. Foi dando a ela crescimento espiritual. Todas as eras ele mandava um pouco mais de chuva, um pouco mais de luz, ia mostrando, ia se revelando, porque creio que o irmão Joglair pregou aqui sobre as fases de um casamento, o namoro e as demais fases. Deus, durante as eras, nós podemos dizer que ele estava namorando a sua igreja. Ele estava cuidando da sua igreja. Da mesma forma que quando um casal começa lá no princípio, começa a namorar, o que ele começa a fazer? Quando é o princípio do namoro, ele começa a revelar um pouquinho de como ele é, um pouquinho dos seus segredos. Note que lá no começo do namoro, nenhum namorado chega já para sua namorada, sua futura esposa, e já passa para ela ali o número do seu cartão de crédito, já conta para ela quando ele tem de dinheiro, todas as coisas. Não. Aos pouquinhos ele vai se revelando, ele vai cuidando dela, ele traz um presente, ele vai se mostrando, conforme vai chegando mais próximo do casamento, ele vai se revelando mais, ele vai contando mais sobre si, até que chega um ponto que ele já no mundo natural, nós vamos dizer, já deixa ali um cheque para ela, somente assinado, ou já deixa o seu cartão de crédito, todas essas coisas, porque aos pouquinhos ele vai se mostrando, até chegar, quando chega o casamento, então, ela já conhece tanto dele, ela conhece tantos aspectos, ele já se manifestou de tantas formas, já mostrou seus atributos, já mostrou do que ele gosta, como ele pensa, que ela fala, não, eu quero casar com esse homem. Ela já conhece tanto durante aquele tempo que ela diz, eu quero casar. E durante as eras, Deus fez o quê com a sua noiva? Deus foi se revelando para ela. Aos pouquinhos, foi mostrando o que ele queria de uma noiva. Foi mostrando como ele pensava sobre a sua igreja, os seus atributos. E a igreja foi aprendendo os gostos do seu futuro marido.
E ele foi se revelando, chegou na última era, ele se revelou tanto para ela, que a igreja verdadeira, a noiva, falou: eu quero me casar com esse homem, com Cristo, esse homem tem que ser o marido. A igreja, a noiva falou isso, então ele desceu e tomou ela como esposa. Porque ele já tinha se mostrado tanto para ela, que ela tinha certeza que era isso que ela queria. E Deus também olhou para ela durante as eras, como Boaz, né? Ele, durante o tempo que ele estava olhando Ruth, então ele deixava cair uma espiga, ele dava um presente como um namoro, ele dava bênçãos para ela, ele falava para os seus servos, seus mensageiros, seus anjos, para cuidar da noiva, ele mandava um Lutero, um Wesley para cuidar dela, para dar uma bênção para ela, mas chegou um dia que ele saiu e falou: não, eu tomo ela como minha esposa. Ele já tinha aceitado ela, já tinha aceitado a forma como ela se apresentava diante dele, a sua humildade, as suas características. E ele disse: não, essa que eu vi caminhar aqui nas minhas plantações, essa que eu vi passar pela era do boi, da perseguição, essa que eu vi passar pela era do homem, a inteligência, o conhecimento, pela revelação da palavra, essa eu tomo como minha esposa. Então ele tomou a nós como sua esposa, depois de se mostrar completamente para nós. O que é mostrar completamente? É revelar tudo a seu próprio respeito. Veja que todas as escrituras, o profeta diz, eles falam do quê? Falam de Cristo. Abraão falava de Cristo, Isaac falava de Cristo, Jacó de Cristo, para que quando ele viesse, nós olhássemos e falássemos: não, é esse o que foi prometido, é esse o que que se mostrou durante as eras. E ele veio e nós reconhecemos isso. Agora, o profeta diz assim na mensagem chamada A Mensagem da Graça. Ele diz assim: agora, estamos todos familiarizados com essa escritura. Nós sabemos que isso foi durante o tempo da preparação para a restauração do templo. O profeta leu a mensagem, creio que em Zacarias ou Ageu, um dos profetas, que eles deviam voltar para Jerusalém depois de terem sido cativos na Babilônia. Então eles voltariam e reconstruiriam o templo. Começariam a trabalhar para fazer uma obra novamente. E ele colocou para reconstruir esse templo, para reconstruir os muros da cidade, para fazer essa obra que havia sido destruída. Agora você já pode ir pensando na obra que caiu ali em Niceia, que havia se afastado, que se denominou a noiva. Falou para reconstruir tudo isso, falou: vou enviar um príncipe para reconstruir o templo natural. E esse príncipe era chamado Zorobabel. Ele diz assim: Zorobabel era um grande príncipe entre o povo, o qual havia feito a fundação do edifício. Aquela obra que nós vemos de Cristo não tinha uma fundação, uma base. Ela teve uma base para ser construída. Ele diz: e esse príncipe Zorobabel, que foi o responsável por reconstruir o templo, ele fez a fundação. E era um grande príncipe entre o povo, o qual havia feito a fundação do edifício. Vamos ver se nós encontramos a escritura aqui sobre esse grande príncipe. Eu creio que é lá em Zacarias 4, é isso. Se você quiser olhar lá. Zacarias está ali depois de Ageu e antes de Malaquias. Zacarias 4, no versículo de número 1. E vamos ler essa escritura. Está ali. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Nós sabemos que esse castiçal representa as 7 eras da igreja. E as 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda,
É o Novo e o Velho Testamento. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu que isto é? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que era o príncipe, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. Quem traria a primeira pedra? Zorobabel. A primeira pedra é o quê? A fundação, o fundamento, onde se inicia a construção. E ele continua dizendo assim: essa pedra viria com aclamações de graça. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado essa casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que eu sou o Senhor dos Exércitos. Veja que esse príncipe natural que fez essa obra lá, ele foi o que colocou a fundação e ele que colocou o acabamento, que colocou a última pedra. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem sobre toda a terra. Então esse príncipe, ele tinha a comissão de construir a base e também trazer a pedra, a última pedra com aclamações de graça. E o profeta diz assim, para nós vermos como no último tempo a obra se completa. Deus coloca a sua perfeição na sua obra-prima. Ele diz assim: agora, eu quero que você coloque em seu pensamento espiritual, ungindo as capas esta manhã, como pensamos. E esse grande príncipe havia determinado que reconstruiria a casa do Senhor. O que é a casa do Senhor? Não é a sua noiva, a sua esposa no qual ele habita? Então teria um príncipe para reconstruir essa casa novamente. O profeta diz: eu quero que você seja espiritual. E então o que ele o fez? Ele havia lançado a pedra fundamental. E lendo mais adiante, nós encontramos que Deus disse: Zorobabel tem fundado com mãos e ele também trará a pedra angular. O príncipe, o mesmo que traz o fundamento, que leva a igreja ao fundamento lá do Pentecostes, é o mesmo príncipe que apresenta a última pedra, que apresenta a perfeição, que apresenta o coroamento da obra-prima, a conclusão da obra. E diz: é o mesmo. Eu quero que vocês observem. Ele nunca disse que ele traria a pedra de esquina. Ele trará a pedra angular. A pedra de esquina não foi Cristo rejeitado pelos judeus? Ele dizia: ele não vai trazer a pedra de esquina, trará a pedra angular. E sabemos que as Escrituras dizem que Jesus é a principal pedra de esquina e ele é também a pedra angular. Agora, se pensarmos por uns poucos minutos, o profeta vai trazer para o nosso tempo, que o 7º mensageiro da igreja era para restaurar a fé dos pais, restaurar a fé, trazer de novo a fé aos pais, e o profeta diz: o 7º mensageiro diz: não, Zorobabel tem que construir o fundamento. O profeta diz: o 7º mensageiro, ele tem que restaurar a fé novamente aos pais. Ele diz assim, em outras palavras, reconstruir a igreja outra vez sobre o poder do Espírito. Então, o mesmo Zorobabel, o mesmo príncipe que reconstrói a igreja sobre o poder do Espírito, que leva para o fundamento, que leva para o batismo, que leva para a doutrina verdadeira, que mostra a semente da serpente, é o mesmo príncipe que apresenta a pedra angular, a cabeça. E ele diz: essa pedra vem com aclamações de graça. O mesmo príncipe apresenta. Veja, não por força nem por violência, mas por meu espírito. Entrava
no propiciatório, no tabernáculo, alguém que tinha poder, alguém que tinha força, expulsava aquelas tribos, não. Entrava quem tinha o direito, não entrava por força, não entrava por violência, entrava por revelação, por ser um chamado, por ser um escolhido, não por força nem por violência, não por organizações, não por denominações, mas pelo Espírito Santo, Deus trará a igreja no último dia. Zorobabel, o príncipe com Josué, era aquele que era para trazer esta pedra angular. Que a pedra angular é Cristo vindo sobre a igreja. É a obra sendo completa. Lá no Antigo Testamento, depois dos profetas, depois dos mensageiros, depois de todos eles, que foi a pedra para eles? Foi Cristo. Eles rejeitaram. Em verdade, os judeus rejeitaram, mas nós sabemos que daqui uns dias essa pedra vai voltar para os judeus. Nos últimos 3 anos e meio, da última semana de Daniel, essa pedra de esquina vai voltar para eles e eles vão aceitar então. E terão então a sua obra completa também. Deus vai terminar de trabalhar conosco um dia desses. Nós sabemos, a Escritura diz assim, nós conhecemos, que Jerusalém seria pisada por todas as gentes até que o tempo dos gentios se completasse. Até que terminasse o tempo que Deus trata conosco, até que a obra-prima fosse completada para nós. E depois ele volta para completar a obra-prima para os judeus. Ele está voltando. Por quê? Porque Israel tem o quê? Florescido novamente. Tem sido construída novamente, tem crescido novamente. Israel já não é mais um povo espalhado pelo mundo, ele já é um povo em sua terra. E quando Israel está em sua terra, então Deus pode trabalhar com eles, porque ele trabalha quando eles estão em sua terra. Então o profeta diz, não por força, nem por violência. Zorobabel era para trazer esta pedra angular. Ele havia colocado o fundamento. O profeta veio, fez o quê? Na primeira parte do seu ministério, colocou o fundamento, estruturou a igreja, fortaleceu a igreja na palavra, na revelação, no conhecimento, para no final do ministério apresentar então a pedra angular. Para Cristo poder vir a esse corpo que já estava perfeito, que já havia visto ele se manifestar durante todas as eras, então Cristo vem. Veja, ele havia trazido o povo de volta ao fundamento como um tipo. Agora, de acordo com esta profecia, a pedra principal virá. E eu quero que vocês observem nisso. Quando a pedra principal vier, o príncipe que irá proclamar a mensagem, quem é? Profeta, que irá proclamar a mensagem, clamará: graça, graça, pois é pela graça que nós somos salvos e não pelas obras. Então Deus não clamou, o príncipe não mostrou para nós a graça, Deus escolhendo um povo que era o mais indigno entre as igrejas, que não era como ele mesmo, não tinha beleza, o seu povo não tem, a graça. O profeta clamando é por graça, e pregando a mensagem intitulada A Mensagem da Graça, não por força e nem por violência. Veja, e a mensagem da graça tem sido pisada pelos pés dos homens, até que se tornou uma desgraça para o mundo e todas essas coisas. Agora, para nós encerrarmos, vamos ver isso do profeta. Então, quando o corpo chega a esse ponto, que Deus trabalhou tanto nele, que ele já está na perfeição, vem então o príncipe clamando graça, a pedra vem, une-se ao corpo, antes que ele volte aos judeus. Correto. Agora, aqui está o que eu estou tentando lhe dizer. A lei da reprodução produz segundo a sua espécie. Nesses últimos dias, a verdadeira noiva, igreja, vem para a pedra angular. A verdadeira noiva, a igreja, vem para a pedra angular. Será uma super igreja, uma super raça. Quando que ela se torna uma super igreja? Quando ela vem para a pedra angular. Quando ela se une com Cristo, ela pode ser uma super igreja, uma super raça. Ainda não era durante as eras, porque Deus estava apenas cuidando da sua noiva.
estava dando para ela os presentes, estava dando para ela as bênçãos, mas agora ela se torna uma super raça até o ponto que ela pode falar a palavra. Deus pode dizer, como Deus disse para o profeta, você quer quantos esquilos? Quer 3? Quer 5? Eu quero 5, que é o limite. Deus disse, então fala que você quer 5. Agora ele está unido, nós não precisamos somente clamar para ele, Deus me ajuda, nós podemos pegar e dizer a palavra, falar a palavra e requerer as bênçãos. Nós já estamos além disso, nós já estamos no tempo que nós nos tornamos uma super raça. O Michelangelo, o escultor, falou o quê? Olhou a escultura perfeita e disse, fala. Então Deus olhou a sua igreja construída plenamente sobre a sua palavra, sobre a revelação, dando revelação sobre a revelação. Agora ele diz, fala. Agora ele diz, pode requerer os seus filhos, pode requerer as suas bênçãos, pode conquistar a terra, fale a palavra. Como nós sabemos, até o ponto em que nós teremos aquele poder da palavra falada, manifestada, como diz o profeta, que nós vamos dizer para as coisas aparecerem, elas vão aparecer, cumprindo a escritura, quando disser para esse monte, vai para cá, ou vai para o mar, isso acontecerá. Isso está lá, creio que, nos evangelhos. As pessoas do mundo chegam ali naquela escritura, a falar para os montes se mover, e o que acontece? Elas não creem naquilo, e aquele animal, aquele guardião do Espírito Santo, do propiciatório, segura ela. Não creio que vou poder mover um monte. Então ele fica preso ali. Ele não consegue ir adiante para alcançar as bênçãos do propiciatório. Veja, agora, enquanto se aproximam daquela grande pedra angular, elas parecerão muito com ele. A igreja vai se tornando igual a Cristo, vai se parecendo muito com Cristo, até o ponto que nós vamos olhar para os nossos irmãos e vamos ver Deus em carne. Assim como Abraão olhou e viu Deus em carne. Nós temos que chegar ao ponto de reconhecer Deus em carne. E reconhecer Deus em carne é o auge do ministério, é a obra-prima perfeita de Deus, ver Deus em carne. Mas eu não vi, como eu falei, eu não vi anjo, eu não vi a coluna de fogo aqui na igreja naturalmente, mas eu vi Deus em carne. Então nós estamos na perfeição. Eles serão um, eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. Manifestação por quê? Porque Deus veio se manifestando para a igreja aos poucos. E no final eles serão a própria manifestação plena de Deus sobre a terra. As denominações nunca podem produzir isso. Eles produzirão seus credos e dogmas. Aí o profeta diz assim, Deus, na sua oração, ajuda-nos. Se houver um aqui que não esteja exatamente seguro disso, Senhor, possam eles recebê-lo agora mesmo. Nós conhecemos bem esse parágrafo. Eu sei que tem sido longo e caloroso, porém as pessoas não estaremos sempre de pé aqui. Eu não serei sempre seu pastor, diz o profeta. Que estejamos certos, irmão Brana. Há uma maneira, sim, torne-se parte da palavra. Quem é a palavra? Cristo. Para se tornar parte da palavra, somente se unindo com Ele. Para se tornar parte da palavra. Você não pode ser parte da palavra do dia de Moisés. Essa parte, de fato, está feita. Isso foi os pés. Isso foi lá atrás. Veja, estamos na cabeça agora. Isso é Cristo. Não nos tempos do braço ali em Lutero. Veja, Lutero era aquele animal, aquele representando aquela criatura vivente, representando um homem. Nós já passamos esse tempo. Deus já se manifestou naquilo ali. Nós não ficamos presos naquele guardião do propiciatório. Nós fomos mais além. Nós estamos, isso foi nos braços. Ali em Lutero, não. Esse é o tempo da cabeça. Cristo, a pedra angular, vem ao corpo que somos nós. Fomos construídos por Deus. Fomos moldados por Deus durante muitos anos para ser o corpo de Cristo. Os luteranos sobre a justificação foram os pés, subindo assim um pouco, logo Wesley com a santificação, depois os pentecostais foram os braços com as obras e os atos. Tiveram que ser legalistas, porém, agora temos chegado à cabeça.
A pedra de coroa. E a pedra de coroa clama o quê? Graça. Não clama por obras. Não é porque nós fizemos alguma coisa ou porque nós pregamos o evangelho durante muitos anos. É por graça, porque Deus escolheu. Deus escolheu revelar para nós o seu mistério. Deus escolheu se revelar para nós. Deus escolheu nos chamar e nos cuidar da sua noiva durante as eras, com as suas bênçãos, com a sua revelação aos pouquinhos, até que nós pudéssemos ser a perfeição da obra-prima. A noiva ômega, diz o profeta. Para encerrar aqui, o profeta, em uma mensagem, ele já havia durante o seu ministério contado aquela visão que ele teve sobre a noiva, que ele viu subindo uma noiva, as mulheres todas perfeitamente vestidas, caminhando em um passo santo, diz o profeta, com as suas vestimentas santas. Ele olhou aquilo, ele ficou admirado com aquela noiva. Aí Deus falou: agora vai passar diante de você a igreja, que era a igreja denominacional. E disse: veio ali uma mulher como uma bruxa, e todas aquelas mulheres que seguiam aquela bruxa sem roupas e dançando ao som de rock. E ele disse que se sentiu enfermo com aquilo. Ele falou: mas Deus, eu trabalhei tanto sobre isso, pregando o evangelho, agora eu vejo isso. Deus falou para ele: espere, a noiva já vai subir novamente. E ele diz que passou aquela bruxa, aquelas mulheres, aquelas igrejas que não haviam aceitado a revelação da palavra, que haviam rejeitado o profeta, e elas caíram no abismo. Diz que o profeta olhou, e aí veio uma outra noiva caminhando em um passo santo, caminhando sobre uma melodia celestial. E o profeta diz, tempos depois que ele viu essa visão, que ele teve... Deus aumentou a sua revelação e falou: eu recebi isso há pouco de Deus. Ele falou: primeiro eu vi a noiva subindo 2 vezes, ele diz. Subiu uma noiva alfa do Pentecostes, perfeita, na palavra de Deus, cheia do Espírito Santo. Depois vieram as igrejas e falaram: mas por último subiu uma noiva também. E ela era exatamente igual àquela noiva que havia passado a primeira vez. Diz, porque a noiva ômega, a noiva do último dia, ela é exatamente igual à noiva pentecostal. A noiva alfa, elas são a mesma. Ele diz, então o ministério ômega do último dia tem que ser o mesmo ministério lá do Pentecostes, o mesmo ministério da palavra. Então ele viu aquela noiva caminhando para a glória, e ele exortou ali para que permanecessem na fila. Falou: não saiam da fila, permaneça, que esse é o caminho correto. Então ele diz, eu pude me sentir recompensado ao ver essa última noiva subindo. Então nós sabemos que Deus terá uma noiva perfeita. E essa perfeição, nós sabemos, ela não vai vir das obras que nós fazemos. Ah, essa noiva é perfeita porque trabalhou, porque pregou o evangelho, porque sofreu as aflições. Não. Ela é perfeita por quê? Porque o príncipe clama graça. É perfeita pela graça, porque Deus escolheu, porque Deus deu a revelação. Nós aceitamos a revelação e entramos no propiciatório. Entramos no tabernáculo para ver a glória de Deus se manifestado. A glória da Shekinah. E desde então, quando nós entramos ali, nesse tabernáculo, o profeta diz, aquela vara de Arão, ela nunca perdia a vida. Nós nunca mais vamos perder a nossa vida. Não há nenhuma possibilidade de nós sermos condenados, porque nós estamos na presença de Deus, na presença da glória da Shekinah. Depois que essa presença cai sobre nós, que Deus vem sobre nós, não há nenhuma possibilidade de nós sermos perdidos. Nós somos escolhidos, nós podemos falhar, podemos cometer um erro, brigar com o irmão, mas no final Deus vai olhar para nós e vai ver uma igreja perfeita, porque o profeta viu essa visão, Deus mostrou, a igreja era perfeita, não tinha nenhuma mancha. E nós somos a noiva perfeita, a noiva ômega do último dia. Amém? Vocês podem confirmar essa palavra? Que somos realmente essa noiva. Então, creio que era isso que Deus tinha para nós hoje. Ou como nós estávamos falando ontem ali em Beltrão, sobre as 70 semanas de Daniel, Deus ele tem um compromisso com os judeus. Deus ele não esquece as suas promessas nunca, jamais.
E ele prometeu, quando ele falou ali, Gabriel, o varão Gabriel falou com Daniel, falou, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E Deus então cumpriu 69 semanas e meia, nós conhecemos. Faltou 3 anos e meio para cumprir para o seu povo, e ele foi cortado e veio trabalhar conosco. Veio tirar uma noiva para ele. Agora ele está voltando para Israel. Ele está voltando para Israel, mas antes de voltar para Israel, José, o tipo da perfeição, tipifica o quê? Antes dele voltar, para se revelar para os seus irmãos, ele tem que colocar a noiva no palácio. Então ele vai nos colocar no palácio num dia desses e vai se revelar para os seus irmãos. Vai se apresentar com uma pedra de esquina rejeitada para eles e eles terão a sua cabeça também. E nós estaremos aonde? Estaremos no palácio, aguardando Cristo se manifestar para ele. Mas isso é uma outra mensagem. Se nós entrarmos aqui, iremos mais umas 2 horas. Amém? Vamos ficar em pé. A irmã Diva dos Anjos agradece a Deus por mais um ano de vida completado por seu neto, Luiz Carlos, e que Deus, então, continue protegendo, que Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam pela internet. Se porventura aquele amigo meu que esteve visitando ontem, eu passei o site, se está assistindo, que Deus possa dar a revelação da palavra, nós estaremos orando. Ele tem desejado conhecer as Escrituras e nós vamos, se Deus permitir essa semana, estar conversando mais com ele, se ele nos der essa oportunidade, para mostrar as Escrituras, aquilo que Deus tem dado para nós. Antes de orarmos, vamos ver os que nos acompanharam, irmão Abraão e família, Tiago e Rosane, Margarete, irmã Sabrine, irmão Guedes e família, de Cascavel, irmã Margarida, Talita e José de Curitiba, irmão Carlos e família de Curitiba, irmão Juarez e Cladir Zufo, lá de Enéas Marques, irmão Derli e família, meu pai, lá em Enéas Marques, irmão Silvio Mendes, em Foz do Iguaçu, que possivelmente estará pregando aqui no próximo domingo, irmão Guilmar e irmã Maria em Guaíra, irmão José e Vilma em Toledo, irmã Eliane em Toledo, irmão Paulo Fernandes e família lá em Toledo, irmão Gabriel e família em Toledo, irmão Ademir e família em Toledo, irmã Inês, pastor Paulino e irmã Elisa em Toledo, irmão Olegário e família em Toledo, a irmã Diva dos Anjos em Ponta Grossa, a irmã Aparecida em São José dos Pinhais, o irmão Hélio e família em Florianópolis, o irmão Edemar e Lucimar em Florianópolis, irmão Luiz, a irmã Maria e Franciele em Itajaí, Santa Catarina, a irmã Dileuza em Rio Negrinho, o irmão Daniel e família em Campinas, o irmão Aparecido e família em Cosmópolis, Maria e André Porfírio em Paulínia, irmã Eliane e Cristina em Poá, São Paulo, irmão Josias e família lá em São Paulo, a irmã Ana, Nívia e Nádia no Rio Manso, Minas Gerais, o irmão Norberto lá na Paraíba, o Parnaíba no Piauí, o irmão Elifas e Mônica em Macaé e o irmão Gilson de Azevedo em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos a Ti pela oportunidade de o Senhor se revelar para nós nesses últimos dias, nos mostrar, Pai, a sua essência, Pai, nos mostrar os seus atributos para que nós pudéssemos te reconhecer, Pai. Que o Senhor continue abençoando cada um dos nossos irmãos que nos assistiram, Pai, aqui e também pela internet, Pai, esse agradecimento que a irmã mandou aqui, Pai, que o Senhor receba, Pai, e multiplique as suas bênçãos sobre a sua família, Pai. Nessa semana o Senhor nos acompanhe em cada um dos nossos trabalhos, Pai. Nos dê também a oportunidade, Pai, de testificar da Tua mensagem, Pai, do Teu Evangelho, e nos dê força para, acima de tudo, permanecer trilhando nesse santo caminho, Pai, sobre essa melodia celestial, Pai. Nos entregamos em Tuas mãos todos os dias da nossa vida, Pai, e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar. Acho que vamos cantar com o irmão Daniel. Amém. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Fique sabendo que em todas as eras Deus enviou a voz de salvação. Paulo, Irineu, Martim, Columba e Lutero,
Paulo Irineu, Martim, Columba e Lutero, João Wesley e William Branham. Estes são os 7 mensageiros. Em cada era Deus tem falado, quem deu ouvido foi revelado e creu na mensagem para o seu dia, através dos homens que Deus nos tem dado. Amém. Paulo Irineu, Martim, Columba e Lutero, João Wesley e William Branham. Estes são os 7 mensageiros. Paulo Irineu, Paulo Irineu, Martim, Columba e Lutero, João Wesley e William Branham. Estes são os 7 mensageiros. Aleluia! Estamos na última dispensação. Eis aqui a voz de salvação. Ela é a verdade que vos liberta e também te tira da confusão. Cristo é a pedra de esquina. Cristo é a pedra de esquina. Nele não há confusão. Quem crê na sua palavra não entrará em condenação. Cristo é a pedra de esquina. Nele não há confusão. Quem crê na sua palavra não entrará em condenação. Aleluias! Deus te abençoe. Vão aos seus lares em paz. No nome de Jesus Cristo.